Olá! No vídeo de hoje eu quero falar sobre aquelas pessoas que sentem que fazem muito pelo outro e não recebem nada em troca, ou recebem muito pouco. As pessoas que têm esse perfil de fazer muito pelo outro e receber pouco, a gente normalmente vai categorizar essa pessoa aí como uma pessoa muito sensível às dores do outro. Então, é uma pessoa com muita sensibilidade, uma pessoa muito empática. Por quê? Ela sempre tá ali ouvindo o problema do outro, ela se comove pela emoção do outro, pela reclamação. E aí, o que acontece? Essa sensibilidade dela faz com que ela assuma ali algumas responsabilidades. Então, ela se sente, ao ouvir ali a dor do outro, pode ser qualquer dor, pode ser uma reclamação do dia a dia, muitas vezes. Ela fica ali absorvendo aquela carga emocional. E quando ela faz isso, ela absorve aquela carga emocional, ela se enxerga ali no lugar do outro, ela se sente na responsabilidade de ir lá e ajudar. Então eu vou lá, vou fazer alguma coisa para diminuir esse sofrimento. Então ela tem uma dificuldade em olhar as pessoas à sua volta reclamando e ficar sem fazer nada, em só acolher, né? Acolher não é fazer nada, acolher é muita coisa, ouvir ali, né? Mas não, normalmente ela vai lá, põe a mão na massa, ajuda. Então, se é uma pessoa reclamando, sei lá, de dinheiro, ela vai lá e empresta dinheiro. Se é uma pessoa procurando emprego, ela vai lá e ajuda a achar um emprego. Se é uma pessoa, enfim, precisa de alguma ajuda no trabalho, ela para o que tá fazendo e vai ajudar. E aí, o que acontece? O problema não é você ajudar o outro, tá? A empatia é muito bom, altruísmo é muito bom. O problema é quando não existe um equilíbrio entre esse comportamento, né? Então, eu só ajudar o outro não me ajuda. Então, é desse perfil que eu tô falando. Quando existe um exagero, né? Nessa tomada de ação em ajudar o outro. Quando ela faz isso ao longo do tempo com as pessoas, ela tem um sentimento de que só ela faz pelo outro e que ela recebe muito pouco. Porque quando isso é exagerado, a pessoa ela espera algo do outro, conta que e aquilo vai retornar para ela. Mas muitas vezes ela nem sabe como ela quer aquilo retornado, né? Mas ela espera algo do outro. Então, existe um sentimento, muita responsabilidade sobre a dor do outro, muito fazer pelo outro. Então, ela se sente, muitas vezes as pessoas, elas têm a sensação de muita tensão, que ela toda hora tá pensando em coisas para resolver e o outro tá mais tranquilo. Então, ela se sente muito tensa. Para resolver as coisas do dia a dia e da vida. E à medida que ela vai fazendo isso, ela sente que só ela está fazendo e que os outros não estão reconhecendo. E aí bate o sentimento de ingratidão, porque ela faz muito e recebe pouco, ou não tem nem reconhecimento, tem pouco reconhecimento. Muitas vezes essas pessoas, elas não dizem das próprias dores, ou quando dizem de uma maneira bem confusa que o outro não consegue entender. Mas quando elas estão em sofrimento, elas se sentem sozinhas. E elas têm muitas falas do tipo: quando eu preciso de alguém, eu não tenho ninguém, eu faço muito pelo outro, e agora não tenho ninguém do meu lado. Elas se sentem muito solitárias, exaustas, tendo que carregar o mundo nas costas e ninguém pode compartilhar. Então, esse é um perfil muito característico de pessoas que sentem ingratidão dos outros e fazem bastante por essas pessoas que convivem com ela. Mas aí, por que essas pessoas fazem isso, né? Você pode me perguntar: Ivani, por que o povo faz isso, né? Por que se submete a isso, faz mais pelo próximo do que por ela? Bom, eu vou falar de 3 pontos que são bem fortes, podem existir outros, tá? Existem outros, na verdade, mas eu vou falar de 3 3 pontos muito fortes. Que são: a pessoa, ela evita o abandono, o sentimento. Então, vou falar de 3 pontos que trazem uma evitação de sentimento. Então, ela não quer sentir
o abandono. Então, por exemplo, se eu não fizer, ela pode pensar, se eu não fizer aquilo pro outro, ele pode ficar chateado comigo e não me ver mais, não querer mais contato, conexão. E aí, a partir desse pensamento, eu me submeto, eu me disponibilizo. Então, existe um medo de ser abandonado. Então, para não ser abandonado, eu quero deixar esse outro bem confortável, para que ele não saia da minha vida. Então, esse é o principal pensamento. Eu quero deixar o outro bem confortável, para que ele não saia da minha vida. O outro ponto que a pessoa tem, né, que tem um comportamento característico, que tem um pensamento muito característico, é evitar que o outro ache que ela não é boa o suficiente. Então, para que a pessoa não perceba que ela não é boa, e aí esse conceito de não ser boa, de não ser competente, é dela. Não é o outro que tá falando, é dela. Então eu percebo que eu não sou boa, e aí para que ele não perceba isso, para que as pessoas à minha volta não percebam isso, o que eu faço? Eu começo a fazer um monte de coisa, né? Para que as pessoas falem, nossa, você é boa nisso, né? Então, e aí qual que é a ideia disso? Existe uma crença minha de que eu tenho alguma coisa estranha, que eu tenho algum defeito, e por eu ter isso, eu quero esconder do outro. Como que eu escondo? Fazendo as coisas pelo outro. Então, eu me disponibilizo, eu, né, dou esses exemplos, empresto dinheiro, ajudo no trabalho, faço um monte de coisa. Eu acrescento uma carga aí de tarefas e emocional para eu fazer, em detrimento do outro não perceber que eu não sou tão boa assim. E aí, o outro ponto que é muito comum e muito forte, né, é a culpa. Muitas dessas pessoas não conseguem se distanciar do problema do outro, ver que o outro consegue lidar com aquelas situações por se sentir culpada. Então, essa responsabilidade que ela mesma se convoca a ter, né, a assumir, ela chama para uma culpa. Então, se eu ver o outro sofrendo e deixar ele embora, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, se alguma coisa de pior vir a acontecer, eu vou me sentir culpada. Ou se ele sofrer mais do que está sofrendo, e eu vendo isso, eu tive contato com isso, eu vou me sentir culpada. Então, existe uma dificuldade e uma falta de crença em acreditar que o outro pode passar pelo sofrimento sem a sua ajuda. Né? Então, existe luz no fim do túnel sem que essa pessoa possa ajudar, mas ela não acredita nisso. Ela acredita que ela vai lá solucionar o problema do outro. E aí, ela acrescenta ali várias cargas de tarefas e emocionais também na sua vida para poder dar conta das questões do outro, porque das delas ela normalmente não tá dando conta, ela deixa um pouco isso de lado. Como evitar, então, esse comportamento? Como que evita esses tipos de pensamento, né? Você que tá vendo e se identifica com essas situações que eu tô falando, comenta aqui embaixo se esse vídeo foi importante, né? Compartilha com as pessoas que você vê que é muito solícita, se dedica demais para os outros e não pensa em si, e depois fica ali lamentando porque sente uma dor, sente um pesar. Compartilha com essa pessoa, quem sabe isso pode contribuir e ajudar. Esse é o meu objetivo, tá bom? Bom, vamos aí para algumas dicas que podem ser muito importantes. Eu trouxe um ponto que normalmente essas pessoas não falam das suas necessidades. Então, se ela tá com alguma dificuldade, ela não fala. Ela acredita que só ela pode resolver. E aí ela vai lá e faz. Ou quando ela fala de uma maneira muito abrupta, né? Ela fala reclamando, ela fala mandando. E quem tá de fora não consegue perceber que aquilo é uma dor. Então, pode existir ali algumas birras, né? Então, já que ele não fez isso comigo, eu não vou fazer isso com ela. Então, existe ali um jogo emocional, mental, mas que o outro muitas vezes não sabe. Ou seja,
fale o que você precisa, fale da sua dor, fale que você não foi compreendida, que você espera que o outro faça tal coisa pra você, que você se sente assim diante de uma situação específica. Então, fale da sua necessidade emocional, fale o que você quer, né? Eu acho que isso pode começar o caminho, né? Pode começar essa trajetória. Outro ponto importante pode te ajudar é avalie e veja se nas suas relações existe um equilíbrio entre dar e receber, né? Muitas vezes você é atraído para as relações onde você só oferece, você só se doa e não para as relações que pode te ajudar ali ou que haja uma troca. Toda relação deve existir troca, né? Claro que isso não vai ser assim igual, né? Mas precisa estar muito semelhante. Quando a gente se disponibiliza, né? Quando a gente aceita só relações onde a gente se doa muito mais do que a gente recebe, vai causar um grande sofrimento, né? Então, avalie. Olhe hoje, né? Veja aí como que tá as suas relações. Nelas, você se doa mais do que você recebe? Então, perceba isso. E quando você fizer essa avaliação, já comece a olhar para outras relações que você começa a se envolver. É natural, é muito comum pessoas que têm esse perfil se aproximarem só de pessoas que precisam, né? Então eu vou, sei lá, vou me apaixonar por uma pessoa que normalmente precisa mais de mim, normalmente é uma pessoa mais frágil, né? Então existe uma combinação aí. Já que eu me vejo forte e sensível às dores do outro, então eu vou me apaixonar, eu vou me aproximar sempre de pessoas que são mais frágeis, mais fracas mesmo. Então, avalie esse ponto aí. Outro ponto exercite a tolerância em ver o outro passar por dificuldade, né? Então, você não precisa salvar o outro do problema dele, da dor dele. Se você não existisse no mundo, essa pessoa iria dar conta do recado. Então, comece a mentalizar que essa pessoa ela vai conseguir achar um caminho. Normalmente isso acontece, né? As pessoas conseguem achar soluções para os seus problemas. Você não precisa ser a única detentora de toda a solução do problema da sua família, dos seus amigos, do seu cônjuge, né? Do seu namorado, enfim. Você não precisa ser. Então, tolere, espere a pessoa reclamar, ouça, né? Você vai se colocar no lugar, mas tolere, pergunte o que você vai fazer, como que é, espera a pessoa dar a solução pro problema da vida dela, porque ela vai conseguir dar conta. E a última, mas não menos importante deixe com que as pessoas cuidem de você. Então, normalmente, pessoas que se dedicam muito para os outros se veem tão forte que não se permite que o outro cuide dela, né? Então, às vezes coisas simples, né? Sei lá, uma carona de um amigo, ou, sei lá, um dia uma amiga paga alguma coisa. Então, coisas simples ela não deixa, ela não se mostra vulnerável em nenhum momento. Ou mesmo quando não precisa, né? Quando ela tá forte, mas é um agrado ali de alguma pessoa próxima, ela não permite que isso chegue nela. Então, deixe que o outro cuide, deixe que o outro seja ali carinhoso, afetuoso, empático com você também. Porque, afinal de contas, toda relação precisa de uma troca. Essa ideia de que você precisa só se oferecer e não receber em troca não funciona em relacionamento nenhum. A relação todas as relações, né? Eu quero ampliar todas as relações. Existe um equilíbrio entre eu vou doar e eu vou receber. E aí a gente compartilha desse universo e da nossa subjetividade, toda a complexidade do mundo para poder conseguir viver uma vida ali com mais qualidade, com mais companheirismo, com mais afeto, vínculo, né? Então é isso. Eu espero que esse vídeo contribua. Se você gostou, dê um joinha aí no vídeo. Se você se enxerga
nesse papel. Compartilhe e comente. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.